Ela foi vendida pela própria sogra porque não pôde dar um filho ao marido. Vendeu como se fosse um móvel antigo. Mas o que essa família não sabia era que naquela noite a mulher que eles descartaram como inútil encontraria, num salão de baile onde o destino a empurrou como quem empurra um barco contra a maré. O homem que mudaria sua vida para sempre. Antes da história começar, já se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder as próximas histórias de amor e mistérios. E me conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo agora? Era 1820. O vento trazia cheiro de mar e pólvora nas ruas da cidade portuária onde os Whittaker viviam. Família de posses respeitada, porém consumida por tradições tão antigas quanto a casa senhorial que ocupavam. Lady Beatrice Whittaker, de cabelo negro sempre preso e olhos que aprenderam a não chorar em público, era jovem, viúva, há menos de 1 ano. Casara-se aos 17 com Lord Thomas, e a sociedade sussurrava que sua beleza não encontraria outra vida senão por um bom casamento. Mas a beleza, como a fortuna, tinha prazo de validade para certos olhos. Beatriz nunca conseguiu engravidar durante o casamento. Sua sogra, a terrível senhora Eleanor Whittaker, alimentou esse fracasso até que ele se transformou em vingança. Para Eleanor, um herdeiro era lei divina. Beatriz, um corpo sem fruto, era um peso que maculava a casa. Entre as paredes adornadas com retratos severos, Eleanor planejou. Ela precisava de dotes, precisava fechar um casamento vantajoso para um sobrinho distante, e a solução era simples: se desfazer de Beatriz. Numa manhã cinzenta, depois de uma missa fria, Eleanor anunciou aos parentes reunidos que o dote da nora seria usado de outra forma. Venderiam Beatriz. Não em palavras cruéis, claro, chamaram aquilo de colocá-la em um lar de beneficência. E como se vestiram com misericórdia aqueles que só trocavam a vida de uma mulher por moedas. Beatriz sentiu a terra sumir sob os pés. Thomas, morto e enterrado, já não podia defendê-la. Quem poderia? A lei? A compaixão? Não no coração de uma sogra que olhava a linhagem como um troféu. No mercado das costas, entre comerciantes que vociferavam e marinheiros que bebiam, Beatriz foi entregue como um trabalho doméstico a uma família que a levaria para a fazenda de um conde amigo. Antes de irem, Beatriz teve apenas tempo de recolher um pequeno lenço bordado pela mãe. Lembrança que apertou contra o peito como se fosse um último afago humano. Ao cruzar a porta da casa que a expulsou, ela sussurrou para o retrato do marido: "Se eu morrer por dentro, que seja em silêncio." Mas a vida, mesmo quando parece arruinada, carrega portas não previstas. E naquela mesma manhã, por desígnio ou coincidência, um mensageiro chegou à cidade com convites para um baile na corte. Baile que seria dado pelo próprio príncipe Álvaro, herdeiro do ducado vizinho, que vinha em visita ao porto para inspeções. Entre os nomes convidados por alguma falha do destino ou sinal dos céus, havia um cartão para a família Whittaker. E Eleanor, desejosa de aparecer na corte, arrastou Beatriz consigo vestida agora com os trapos da nobreza que ainda restavam. Foi no baile que Beatriz, com a alma pintada de dor, cruzou olhares com Álvaro. Ele era jovem, olhos como 2 poços de um azul profundo, carregando a postura de quem nasceu para ser amado e temido. Ao vê-la, algo em seu rosto amoleceu. Não foi o costumeiro brilho ofertado às damas de salão, mas uma curiosidade que se transformou em desejo sem que ele soubesse explicar. Beatriz, por sua vez, sentiu um calor que não vinha do vinho. Era a sensação perigosa de que, por um instante, poderia ser mais que uma sombra. Eleanor, calculista, notou o interesse e, como a ave de rapina que sempre fora, começou a tramar. Se o príncipe olhava para Beatriz, poderia isso não virar alavanca para vantagens? Ou seria apenas um obstáculo incômodo? Para Eleanor, qualquer resultado seria negociável. Para Beatriz, era um raio de luz que iluminava ruínas.
De onde você está assistindo a essa história agora? Eu pergunto de novo, pois esse momento pede participação. Você acha que um amor real pode nascer em uma sala que cheira a intriga? Comenta aqui, quero ver seus palpites. Álvaro era mais do que rosto bonito. Por trás da coroa, pequena e ainda por vezes desconfortável para seus cabelos ao vento, havia um homem com senso de justiça, inquieto com as formalidades. Ele andava disfarçado entre seus nobres, frequentemente saía disfarçado para conhecer as realidades fora das tapeçarias. E naquele baile fez questão de falar com Beatriz, longe da vista de Eleanor. Serei sincero, disse ele, com voz baixa, enquanto a música ao fundo marcava passos suspensos. Não sei seu nome nem sua história, mas há algo em você que me parece verdadeiro. Quem é a mulher que insiste em olhar o mundo como se tudo fosse temporário? Beatriz, surpresa e desconfiada, respondeu apenas com a verdade crua, que era viúva, que havia perdido tudo além de memórias. O príncipe ouviu e, ao invés de lamentar em tom paternal, prometeu algo que ninguém poderia imaginar, que queria ajudar. Porém, seu modo de ajudar era tão estranho que Beatriz mal podia acreditar. Álvaro pediu que ela aceitasse uma posição como dama de companhia de sua prima, a Condessa de Montalvo, posição que a tiraria da sombra e lhe daria um teto, certa estabilidade e, sobretudo, nova identidade. Eleanor, que ouvia de longe e vislumbrou o ganho político em ter uma nora ligada à corte, fingiu aprovação. Quase parecia que Beatriz tinha saído do fogo para a frigideira, mas o que parecia benevolência também era risco. Se Álvaro a queria perto, havia de ser por algo além de caridade. Nos meses que se seguiram, o príncipe e Beatriz tornaram-se confidentes. Eles caminhavam pelos jardins reais, fingindo casualidade, conversavam sobre livros proibidos e sobre o cansaço de um mundo que pressiona meninos e moças a papéis que não escolheram. A afeição crescia, e com ela, uma fragilidade. Beatriz mantinha o segredo da venda e da humilhação. Temia que, se o passado viesse à tona, Álvaro a veria como uma mancha em seu destino. E havia outro segredo que pesava mais do que todos. Senhora Eleanor, não satisfeita com disputar só a aparência da família, havia feito um acordo. Ela planejava casar sua sobrinha com um fidalgo local e garantir que, em troca de dotes, o nome Whittaker se manteria respeitado. Esse casamento, no entanto, exigiria que Beatriz fosse completamente retirada da cena, enviada para longe, onde não pudesse incomodar. A proposta era cruel. Livraremos a casa de um problema e ainda conseguiremos ouro. Quando Beatriz descobriu os planos, achou que seu coração se partiria em pedaços. Havia noites em que se perguntava se o amor de Álvaro era mais forte que a teia de intrigas. Então, num ato de desespero, ela decidiu revelar a verdade ao príncipe. Não para chantageá-lo, mas para pôr um ponto final na mentira que a corria por dentro. Eu fui vendida, disse ela sem rodeios. Minha sogra me trocou por prata e promessas. Se você me ama, diga agora, se não, não finja. Álvaro ouviu e ajoelhou-se, impulsivo, sem pensar nas regras que o prendiam. Eu não me importo com como começaram suas correntes, respondeu ele. Eu só sei que quando olho para você, vejo como é estar livre de correntes. Essa declaração acendeu esperanças, mas também uma guerra silenciosa. Eleanor, ao descobrir que Beatriz e o príncipe estavam cada vez mais próximos, armou o próximo movimento: trazer à tona uma acusação que manchasse o nome de Beatriz, insinuar que ela havia enganado um senhor para conseguir dotes, ou pior, que era interesseira. Assim poderia justificar qualquer expulsão futura. A trama de Eleanor começou com pequenos rumores, sementes plantadas em quartos de chá e corredores de serviço. Logo, os cochichos chegaram aos ouvidos do conde que pretendia casar sua sobrinha com o jovem fidalgo. O conde, homem de princípios firmes, buscava o bem da família acima de emoções. Ao ouvir sobre Beatriz, concluiu que ela era um risco à reputação.
e foi até Eleanor pedir que ela fosse enviada definitivamente para a fazenda do conde amigo. Eleanor sorriu com a vitória iminente, mas o destino, que tende a dançar entre monstros e anjos, deu a Beatriz um aliado improvável: a Condessa de Montalvo. Mulher de mundo e coração afiado, a Condessa desconfiava das intenções da sogra Whittaker. Observava Beatriz com o mesmo olhar que tem quem já perdeu e ganhou amor, e viu nela coragem. A Condessa decidiu investigar. Descobriu documentos, cartas escondidas e, mais importante, encontrou testemunhas. Criados que haviam ouvido discussões, um escriba que lembrava ter visto a troca de dotes escrita como pagamento por serviços. Aos poucos, a verdade começou a vazar nos salões corretos, não com a violência de uma tempestade, mas com a persistência de uma maré que volta sempre. Quando Eleanor percebeu que a mentira estava desmoronando, ficou ainda mais perigosa. Em um jantar tenso, ela confrontou Beatriz com crueldade, acusando-a de perjúrio, de manchar o nome Whittaker. Beatriz, porém, não se calou. Pela primeira vez desde que perdera o marido, ela falou com uma voz que saiu dos ossos. "Fui vendida! Sou filha de pai simples e não preciso que palavras de ouro me expliquem. Se mancharam meu nome foi porque precisaram de um fantoche. Eu não quero o nome Whittaker. Quero ser tratada como gente." O choque percorreu a mesa. Álvaro, que assistira a tudo com o rosto fechado, ergueu-se. Tinha em mãos a escolha que definiria não só seu futuro, mas a medida de seu caráter. Seguir as convenções e abandonar Beatriz para o bem da família, ou enfrentar as tradições, perder apoio político e provar que seu amor era corajoso. Ele escolheu amar. Naquelas horas seguintes, o príncipe fez algo impensável. Diante de nobres e parentes, declarou que escolheria sua própria vida. Não por rebeldia estéril, mas por convicção. Pediu a presença do conselheiro real, apresentou provas das tramóias e declarou que Beatriz não era uma mercadoria. Anunciou também sua intenção de proteger Beatriz, oferecendo-lhe um nome, um lar e, se necessário, uma posição formal ao seu lado. A declaração gerou escândalo. Alguns aplaudiram a coragem, outros viraram costas. Eleanor, furiosa, tentou arrastar o príncipe para o lado político, ameaça que ele respondeu sem vacilar. O preço seria alto. Alianças rompidas, sussurros e boatos nas cortes vizinhas. Mas, para Álvaro, a vida com Beatriz valia mais do que qualquer tratado assinado em bibliotecas frias. Houve quem dissesse que o príncipe era ingenuidade. Houve quem dissesse que era loucura. Mas para Beatriz, que assistia com lágrimas e um riso entrecortado, foi redenção. Aquele homem com mãos que sabiam tanto do comando quanto do cuidado, assegurou numa noite de tempestade e sussurrou: "Prometo que, enquanto eu respirar, você terá abrigo no meu peito." A vitória, porém, não foi sem cicatrizes. Beatriz teve que aprender a conviver com memórias que não se apagavam. Eleanor, desgraçada por sua própria ambição, foi exposta ao desprezo público. Os Whittaker viram sua reputação ruir como castelo de areia. Mas algumas portas se abrem apenas quando outras são fechadas. A condessa, que sempre acreditara na justiça, ajudou Beatriz a reconstruir laços com alguns membros da sociedade que valorizavam caráter sobre nascimento. Álvaro e Beatriz, agora abertos a uma vida em comum, escolheram não se apressar em um casamento que fosse apenas espetáculo. Preferiram curar feridas, conhecer um ao outro em profundidade. Ele pediu que sua vida fosse uma escola para ela, e vice-versa. Beatriz ensinou-o a ler o mundo pelos olhos dos desprezados. Álvaro ensinou-lhe que o poder também pode ser usado para proteger, não para oprimir. Nos meses seguintes, o ducado percebeu que a união deles traria uma nova era. Não de revoluções públicas, mas de pequenas reformas. Melhoria das condições de trabalhadores nas fazendas-escolas para meninas e meninos das vilas, apoio às viúvas abandonadas. Beatriz,
que outrora fora vendida como um objeto, tornou-se voz ativa de mulheres que não tinham quem as ouvisse. Nas praças e nas casas, os sussurros mudaram de tom, de piedade para admiração. Eleanor, por fim, ficou sozinha com suas moedas. O que mais poderia querer um coração endurecido senão a contemplação do que perdeu? Não houve vingança sangrenta. Houve apenas o silêncio pesado de uma mulher que havia apostado no nome e não no amor. Foi um final que punia menos e ensinou mais, para quem estava disposto a aprender. O casamento de Álvaro e Beatriz ocorreu em uma manhã clara, com o sol parecendo um testemunho do céu. Nada de ostentação excessiva, apenas aquilo que importava. Promessas, testemunhas escolhidas e o lenço bordado que Beatriz segurava, lembrança da mãe, agora lavada pelas lágrimas de quem sabia perdoar. Ao trocar votos, eles disseram palavras simples, verdadeiras e sem artifícios. Eu prometo andar ao seu lado, disse Álvaro, e usar meu poder para te proteger e para curar o que for possível. Eu prometo não esquecer de onde vim, respondeu Beatriz, e usar minha voz para quem não tem com quem falar. Anos passaram. A fazenda para a qual Beatriz fora destinada tornou-se uma instituição de acolhimento para mulheres em situações semelhantes. Meninos e meninas encontraram educação. O ducado prosperou não apenas em ouro, mas em humanidade. Beatriz e Álvaro tiveram, sim, a história exige que eu revele a ternura que muitos esperam. Filhos. Não por obrigação, mas por escolha. Olhos curiosos que correram pelo corredor do palácio, rindo, sem saber que sua mãe fora um dia tratada como mercadoria. Eles cresceram ouvindo as histórias de como a coragem pode derrubar os muros mais altos. E em momentos secretos, quando a noite cobria o jardim e as palavras se tornavam pouco para tudo o que já haviam vivido, Beatriz segurava Álvaro pela mão e sussurrava: "Obrigada por ter me escolhido diante de tudo." "Obrigado por ter escolhido a vida," ele respondia. Fim? Não, porque a vida continuou, mas foi um começo escolhido pela verdade. Antes de sair do vídeo, quero te pedir duas coisas rápidas. Se gostou da história, deixa um like e se inscreve no canal Amor e Mistérios. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que eu continue trazendo histórias como essa. E tem nossos achadinhos de livros com histórias emocionantes de romance proibidos e muito mais. Os links vão ficar nos comentários fixado e na descrição. E não esquece de contar nos comentários se você achou que o príncipe fez a escolha certa e de onde você está assistindo nossas histórias.